Muito bem, estamos aqui todos nós juntos pela primeira vez, né? E estou muito feliz, porque é um projeto que estava aí no útero, né? Sendo preparado, sendo forjado, e graças a Deus encontramos aí a primeira saída, né? O primeiro parto. Então, aqui o podcast Entre Neurônios. Um podcast aí voltado totalmente para os alunos de medicina e médicos de maneira geral, mas de uma maneira descontraída e também para não ficar falando só de doenças ou das atividades dentro do hospital. É um podcast que nós vamos focar aqui em falar em saúde, ciência, mente e alma, que são os ingredientes que fundamentais na constituição do médico e pouco debatido e pouco explorado dentre os corredores e fora dos corredores dos hospitais. Então, eu aqui, Dr. Fábio Serra, sou neurocirurgião, formado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, tanto a faculdade quanto a neurocirurgia, com pós-graduação na USP em dor e neurocirurgia funcional. Estou hoje aqui com um professor convidado da Universidade Federal do Norte do Tocantins e estou à frente aqui das ligas de neuro da Unitepac e da UFNT. E junto a mim, vou pedir para se apresentarem na sequência, a professora psicanalista Karen e os alunos, o Paulo e o Arthur. Karen, por favor. Bem-vindo. Vamos lá. Obrigada, que delícia! Um desafio. Bacana isso, né? Nós sabemos que tem vários podcasts por aí, mas acho que dá para a gente acrescentar. Sempre dá para acrescentar alguma coisa. Bom, meu nome é Karen Romero Postiger, eu sou psicanalista aqui no Brasil. Sou doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, também mestre e doutora, e estou me formando em psicologia na Florida International University, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Bom, estou aqui com vocês. Vamos lá, vamos ao desafio, né? Paulinho? Muito bom dia a todos, né? Meu nome é Paulo, sou acadêmico de medicina do oitavo período e atualmente sou vice-presidente da Liga Unificada de Neurociências aqui de Araguaína, que é um projeto que a gente fez com a nossa Liga de Neurocirurgia e Neurologia e Neurocirurgia do Unitepac, em conjunto com a Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal aqui do Norte do Tocantins. Então, a gente fez esse projeto de unificar as duas para a gente conseguir juntar o máximo de pessoas com interesse na área, interesse em estudos na medicina em geral. Bora, Arthur. Olá, pessoal. Meu nome é Arthur Vinícius Cirqueira Marinho. Atualmente eu sou acadêmico do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, no oitavo período, com quase um pé dentro do internato. E é, também sou atualmente presidente da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Araguaína, do Unitepac, e co-presidente da Liga Unificada de Neurociência de Araguaína, junto do meu grande amigo Alexandre e do Paulo, que é nosso vice. E é uma honra estar aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Então, vamos lá. O nosso primeiro episódio traz um tema aqui que é o seguinte: e se a medicina não era o que eu sonhei? Eu confesso a vocês que, como primeiro tema, eu fiquei meio. Me incomodou um pouquinho porque é um tema negativo. A pergunta é negativa, né? Já traz assim um ressentimento. Mas, depois de refletir sobre ela, eu confesso que ela é muito importante e tem que ficar negativa mesmo. Porque todo mundo, independente de ser médico ou não, dentro da carreira que escolhe para a vida, né, vai ter que passar por baixas, né? Por situações ruins, por momentos ruins. Então, e invariavelmente é questionado. No caso do médico, puxa vida, será que era isso mesmo que eu queria para mim? Né? E independente se a resposta vai ser não ou sim, teremos que passar por essa demanda interna dentro de nós. Então, todos vão passar. Então, cabe a nós, acho que é uma pergunta muito boa, apesar de ela ser negativa, e se a medicina não era o que eu sonhei? E aí? Né? Então, para começar esse debate, o que eu queria ouvir de vocês, vou começar com os meninos, vamos começar então, por que medicina? Né? Então, de onde vem o sonho da medicina? Por que diabos escolheu ser médico? Né?
Você lembra por que decidiu fazer medicina? O que motivou? Conta para nós aí. Pode ser o Paulo, o Arthur. Essa é uma pergunta que eu confesso, pelo menos eu me sinto assim, eu conheço a história do Arthur, eu sei que é igual à minha. E às vezes eu me sinto até um pouco envergonhado em compartilhar a resposta com os meus colegas, com o pessoal, e os médicos já formados. Porque quando eu entrei, eu não sabia exatamente se era o que eu queria. Eu não fui aquela pessoa que você tem geralmente, que você vê geralmente a pessoa tem um sonho desde sempre. Nossa, eu quero fazer medicina porque é meu sonho, tenho vontade. Não, quando a gente estava na escola, no ensino médio, inclusive eu estudo com o Arthur desde o fundamental, a gente já tem aí uns 12 anos já de amizade. Acho que a gente não tinha essa noção ainda de que queria fazer medicina. E aí, na época que a gente saiu, acabou que coincidiu pandemia e tudo. Eu sempre tive vontade de ir para fora, não consegui ir para fora na época. Aí fiquei aqui, né? E aí nisso eu fiz Enem, fiz vestibular e acabei conseguindo passar aqui no NPPAC, né? Na particular aqui da cidade. E aí nessa a gente conversei com meus pais, conversei muito, dei uma pesquisada se era isso mesmo, se teria alguma viabilidade. E acabei que resolvi entrando mais para conhecer o curso, para ver se eu me identificaria com aquilo, mas eu não tinha aquela expectativa ainda com a medicina. Assim, ao longo do tempo eu desenvolvi isso, consegui desenvolver isso, principalmente depois ali que a gente começou a desenvolver as atividades da mídia, de um funciona, mas, mas essa é a história de como eu entrei e como eu vim parar aqui, assim, resumidamente. Então, chega a ser uma história um pouco engraçada, eu diria. O Arthur quer dar alguns detalhes também aí? Eu acho que nós somos um exemplo bem complexo, né? Porque Em comum, né? nós somos tanto o aluno que entrou sem querer fazer medicina, mas que agora está indo e está gostando, entendeu? A maioria ou Não, entra porque de fato não gosta e segue a vida assim, ou entra querendo, às vezes se perde também. É bem exato, interessante, porque eu lembro de uma frase dos nossos pais que eles disseram, não, é só um teste, só precisa fazer um período para testar e ver o que que acha. E bom, a gente tem esse teste até hoje. exato. Em algum momento, como o Paulo disse, principalmente nesse momento que a gente estava entrando na faculdade, a gente estava muito perdido. Tinha a pandemia, tinham vários sonhos ali brigando para ver qual que ia nos ganhar, né? Eu queria fazer muita engenharia, entre outras coisas. O Paulo se matriculou em direito, né? Chegou a fazer um período de direito ali o iniciozinho e Eu queria fazer acredito que eu estou economia também, matriculado, né? Então, eu tipo, acredito que eu estou matriculado no curso de Direito da UFC até hoje, de Palmas. Então, tipo assim, é complexo. E depois que eu resisti a entrar inicialmente, né? Eu achei que não é para mim, não sei. Eu nunca pensei exatamente em fazer esse curso. E só que a gente entra e vê que é interessante, vai seguindo, só que a medicina é um curso maçante, principalmente no início, que você, hoje em dia é até melhor, eu acho que se nós estivéssemos numa faculdade com um método tradicional, ia ser pior, porque nós não teríamos o contato com o paciente, esse contato mais com a semiologia tão cedo, isso teria sido um pouco mais complexo, mas chega um ponto que vai cansando no sentido de ânimo, né? Que foi justamente o período que a gente conheceu a Liga, e isso ajudou bastante a reoxigenar essa relação com o curso, que agora sim eu acho que está mais estável e vai seguir por um bom tempo, sendo o ponto máximo das nossas vidas, né? Nosso Exato. objeto de trabalho. E complementando, pode falar. Vai lá. Não, é só complementando que, assim, a gente, né, como o Arthur falou, é um curso interessante ali no começo, você pega a fisiologia, pega um pouco da microbiologia, um pouco da bioquímica, né? Então, assim, a gente, desde a escola, a gente era muito... A gente sempre foi aqueles caras meio mais nerds, assim, da escola, né? Então, a gente pega essa ciência e a gente empolgou com aquilo. E aí a gente entrou já... Aí a gente já empolgou um pouco ali no começo, né? E
Só que, como o Arthur falou, a partir, acho que do quarto período, mais ou menos, a gente começa com essa rotina que te, te força muito, né? Te deixa num estado de estresse. E a gente chegou em um ponto que a gente estava desse jeito, mas a gente ainda não tinha um objetivo, um propósito dentro da medicina. E eu acho que quando você não tem isso, fica muito mais difícil de você continuar no curso, continuar seguindo, entendeu? É. Mas aí, Um por sonho. sorte, isso, Karen, exato. agora, me ajuda aqui, Karen, porque assim, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu perguntei, pô, o que que você que te trouxe aqui? Eu tô achando que os dois caíram mesmo no curso, hein, cara? O que que você achou? Porque Na prática, eu diria que foi eu isso. vou abrir a minha história para fazer um confronto, porque tem geração diferente aqui, cara. E aí eu Então queria. vamos lá, que eu estou na análise aqui, só estou Exato, analisando. mas olha que maluquice. E até eu vou adiantar vou falar minha história rapidamente, mas até fazer um ponto para a Karen depois dar uma torcida nessa ideia. Porque na minha época não tinha muita faculdade também de medicina, então a maioria para entrar normalmente tinha que passar por uma situação seletiva muito rígida. Então era normal ter pessoa 2, 2, 3, 5 anos de cursinho para poder passar, né? Então ali já vinha um grande teste, né? Porque aquele que estava meio na dúvida não fica. Ele pula para outro curso, né? Então ali já acaba sendo uma grande triagem de quem realmente quer. O que se perdeu hoje, né? A pessoa rapidamente entra. Eu vejo alunos de medicina hoje que mal acabou o terceiro ano já está fazendo a faculdade. Ele passa na faculdade e ele entra com uma liminar para começar o curso antes de terminar o ensino médio. Olha que maluquice. Exato. E é um curso, como vocês falaram, que pô, é um curso que demanda uma certa maturidade já, né? E no meu caso, que eu via muito, era meio com sacerdócio, né? Quem fazia medicina? Quem já tinha alguém na família, né? E aí a pessoa já tinha esse questionamento prévio, né? Eu acho que os dois, o Paulo e o Arthur, não tem, se me corrijam, não tem ninguém diretamente médico na família, olha lá. Não. O que é normal hoje, né? Antigamente não, todo mundo tinha o pai, o tio, o irmão, a mãe, né? Uma pessoa direta ali, contato direto. Hoje não tem mais, né? E te falo aqui o que motivou muito. Meu pai, que era médico, essa é a resposta, né? Meu pai é anestesista. Eu vivia a biologia, meu pai, vamos brincar, quer acompanhar meu pai no hospital. E até um tema interessante, Karen, os seriados. Na minha época, tinha o ER, era o Emergency Room, que era a sala de Anos emergência. Estava 90, na Record, na manchete. Eu lembro que passava. Tinha o Dr. acho que era Green, Record. não lembro se não era Fábio, é melhor. não, o SBT. Eu lembro que passava Não é. quinta-noite, eu ficava esperando para ver, porque não tinha repetição na internet, né? Eu era Eu lembro, apaixonado. minha filha era pequenininha, era um bebê, e eu fazia ela dormir assistindo o IAR. Imagina, era o Cara. primeiro ali, né? Lembra? Era o Tinha o IAR. Residente, era Os- Carter. E o Acho que Dr. era, acho que era. O Dr. Green, que era o clínico, o cirurgião lá, me foge o nome, que era bravo tal. Pô, era perfeito, era lindo. Então, assim, foi isso que me motivou, né? Foi engraçado. Olha que contraste está tendo, cara. Qual a sua impressão sobre isso? Que você está lá no Unifesp, está vendo gerações passando e está Uhum. vendo o ambiente. Qual a sua impressão? Dá uma apertada para nós aí. Vamos lá. Bom, dá para trazer um pouco de experiência para vocês do que acontece lá nos Estados Unidos, né? Com vocês aqui. É muito legal que dá para traçar esse paralelo, teoricamente, aí, né? Vamos comparar. Bom, para vocês aqui, normalmente eu vejo dois universos, né? A gente vê o universo daqueles que falam, eu quero medicina, é medicina e tal, aquela coisa toda, fica naquela ansiedade até entrar na medicina. E eu vejo os meninos aqui, né? Paulo, Arthur, vamos lá, entrei, vamos ver o que que dá. Então eu vou lá, eu vou tentar o vestibular de engenharia, de medicina, de arquitetura, sei lá, mais alguma coisa, veterinária. Eu passei em medicina. Ah, vamos lá ver o que que dá isso? Vamos, né? E aí, o que que acontece? A gente tem aqui dois universos. A gente tem o universo daquele que sempre quis, que fica na medicina, 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 né? De repente, o cara vai lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa no vestibular, entra na faculdade de medicina, aí você entra naquele período de honeymoon, lua de mel, né? Ah, medicina, nossa, tem como é que é? As intermédias, tem as festas, vou lá, anatomia, caramba, vou lá mexer no corpo, aquela coisa toda, aquela euforia, né? De repente, a pessoa vai passando o tempo, vai indo, ela fala, pô, não sei, será? Não sei. Então, o período de lua de mel passa, e às vezes acontece, outra pessoa continuar se encantando, aquela paixão continua, se torna um grande amor, ou então, o caso dos meninos aqui, vamos lá ver o que que dá.
Que eu acho até uma entrada muito interessante, porque vocês entram naquela, deixa eu ver onde é que eu estou pisando. E aí vocês vão aos poucos se apaixonando, e entrando naquela coisa do amor, porque a paixão é aquele fogo, aquela coisa legal que começa dali a pouco você entrar no amor, que você fala, pô, todo dia arroz e feijão ali, mas aí você tem que criar aquela forma de continuar motivando, vocês vão vendo coisas diferentes, até mesmo pelo tipo de ensino que vocês têm, né? Que é muito mais prático, hands-on ali, né? O paciente, logo no início. Então, tem essa diferença, e eu acho até muito saudável isso de vocês. Deixa eu ver onde eu estou pisando. Comparando com os Estados Unidos, a gente tem um outro processo que é muito diferente daqui. A meninada, ela não vai para a faculdade de medicina de direto, assim. Ela termina a high school lá eles terminam um pouquinho mais velhos que vocês aqui, eles vão terminar com uns 19 anos de idade, mais ou menos, 18, 19. Aqui, se você for bem, você termina com 17. A gente fala, meu Deus, é uma criança entrando numa faculdade de medicina. É muito chocante, é muito pesado. Não é aquela coisa linda, maravilhosa, aquela coisa romântica, ilusória, que a gente vê nos seriados, que também tem mais uma coisa para falar sobre isso com vocês. Então, assim, quando você vê nos Estados Unidos, para você ir para medicina, você tem que ter uma graduação primeiro, você tem que ter um bacharelado primeiro. Hoje eles abrem mais o leque. Você pode ser formado em qualquer coisa, mas você tem que ter um bacharel primeiro. Claro que eles acho que dá muito mais chances, né? Se você vai para a área que seja relacionado a biomédicas ou qualquer outra coisa na área de biologia. Então, a maioria dos alunos fazem isso, eles traçam esse caminho. Minha filha fez isso lá, fez biomedicina, aquela coisa toda. Quando você se gradua, você começa a se preparar ali para fazer o tal do MCAT, que é a prova para você entrar ali, ter um score legal, e aí você vai aplicando para as universidades de medicina, que aí são mais 4 anos. Então, você já fez 4 preliminares, que já te deu uma maturidade, você já não está ali mais como uma criança. E aí, quando você vai para medicina, você já está indo lá com uns 24, 25 anos de idade, né? É uma carreira muito mais longa ali para você conseguir alcançar. Karen, Então, aí eu você já achei vai com que maturidade. essa é a Oi, idade que fala. se forma aqui, né? 24, 25 anos, está formando médico. Olha que loucura. Meu Deus! Aí você vai para o seu consultório, chega o paciente lá, um senhorzinho, olha para você com aquela cara de criança, por melhor que seja a sua formação, e aí ele olha e fala: Meu Deus, e aí, confio, ou não confio, né? Então, vocês também vão ter que atravessar isso. É a realidade, gente, não tem o que encobrir aqui, né? E aí, voltando aos episódios que o Fábio citou, o We Are, né? Não sei se vocês sabem, mas isso foi uma demanda do próprio governo americano, por volta dos anos 80, 90, que eles já previam que haveria uma falta de médicos muito grande no mercado, principalmente em neurologia, neurocirurgia, oncologia, infectologia. Deixa eu ver o que mais, espera aí. Deixa eu lembrar. Eu sei que essas com certeza. Então, o que que acontece? O próprio governo pede para que a indústria do cinema crie filmes e séries que falem da medicina, da carreira médica, como uma coisa muito romantizada. Uau, aquela coisa de salvar vidas, do estresse, de você fazer a diferença. E aí começa, ER, e aí vamos, hein, ó. Depois nós temos o quê? Nós temos um monte, tem o House, tem o Grey's Anatomy, né? Assim, então houve uma grande explosão aí de adolescentes querendo ir para medicina, guiados por essas séries. Deu certo isso nos Estados Unidos? Entre aspas, porque ainda falta muito médico no mercado. Karen, agora só fazendo um ponto, o grau, você me lembrou aqui o grau da influência que a mídia, o cinema, a cultura pode impactar numa geração. Eu estava lembrando aqui, não lembro exatamente agora o número, mas na época que foi lançado o filme Tropa de Elite 1, aqui no Brasil, que foi um estrondo, né? Se eu não me foge a memória, foi o quê? 2006, 2000, não, 2009, Foi 2008, 2009. 2007, 2008, por aí. O número de candidatos para o curso de operação especial da Polícia do Rio de Janeiro, que é o tal do DOP, aumentou, se não me engano, quase 1.000 ou 1.500% de pessoas querendo passar por toda aquela humilhação, vamos falar assim, aquele sofrimento, né? Então, você vê o grau de impacto que uma propaganda, uma mídia, um filme, uma romantização
traz. E aqui eu queria já levantar a próxima pergunta, porque é quando a gente começa a encontrar o Dark Zone, quando a gente começa a ser questionado se é aquilo que a gente quer mesmo, que é quando tem o primeiro baque na atividade de estudante como médico ou como médico, né? Que gera essa problemática que muitos passam, né? Vão passar ou estão passando. E talvez seja até por esse romantismo, porque se você pegar os seriados, talvez o IAR, se bem não me falha a memória, ele é um pouquinho mais realista, vamos dizer assim, mas ainda dentro do romance, logicamente, a cultura, o cinema, uma série tem que vender. Mas você pegar os outros que se sucederam, até esse Grey Anatomy, virou uma novelinha, né? E lembrar também que a gente consome muito o que é feito lá fora, aí no US, né, nos Estados Unidos, que é totalmente diferente da nossa realidade médica, né? Então nós somos seduzidos, né, vamos dizer assim, encantados, vislumbramos um projeto de médico em cima dessa base, e aí é natural, quando chega aqui para o dia a dia nacional brasileiro, ainda mais nas formações de hospital público brasileiro, é um choque. Não tem como ter esse choque, né? Eu vou abrir aqui antes de passar. Eu lembro tem vários choques que a gente vai ter, né, na faculdade, tudo, mas eu vou falar um de hospital, assim, mais de prática, mesmo como aluno. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na sala de emergência do Hospital São Paulo. O cheiro não é cheiro ruim de coisa estragada, é um cheiro próprio da sala de emergência. E aquilo eu lembro que me embrulhou o estômago, né? Foi um negócio meio estranho, né? Mais dois momentos assim que foi um choque. Lógico, isso aqui não impacta a carreira, mas é um questionamento. Mas dois que me questionaram. Eu tinha não é medo, mas eu não gostava de ver o cadáver. Então eu falei, nossa, mas como é que eu vou ter que lidar com o cadáver se eu não gosto, eu tenho medo, né? Às vezes a palavra. Então essa superação também foi um momento que me destacou na graduação no começo, né? E por último foi quando eu entrei na primeira cirurgia. Eu estava tão nervoso que eu passei mal. Eu fiz uma hipoglicemia que eu falei, vou desmaiar. E aí eu falei, pô, será que eu não consigo ser cirurgião? Pô, eu queria ser cirurgião. Entrei na cirurgia e tive que sair porque eu quase desmaiei, né? Então, são esses baques, mas essa realidade dura do dia a dia, violência, hospital público. Então, para mim, foi o primeiro baque, né? Aí, eu queria ver os meninos também, o que teve de baque aí que dá esse impacto na realidade. Eu acho que tem alguns momentos que eu posso citar também. Eu acho que a primeira vez que eu entrei no hospital como acadêmico foi uma endoscopia, se não me engano, e aquilo foi muito chocante, porque eu nunca tinha visto um paciente que não estava grave. É claro que depois eu viria a ver coisas muito mais graves que aquilo, mas os ruídos dos monitores e o pessoal, não, dá uma glicose para ele e tal, e aquela movimentação típica de um hospital, né? Aquilo me chocou bastante na primeira vez. Eu, poxa, cara, isso aqui é diferente da rotininha de UBS que a gente tem lá no início da faculdade, é bem distinta. O segundo ponto foi quando a gente, uma vez numa consulta, atendemos uma família lá, né, numa condição muito vulnerável, sabe? Muito vulnerável. E aí hoje em dia eu reflito sobre isso com uma coisa que o senhor fala, né? Que o médico ele é um pouco padre, né? Às vezes de ouvir a dor do paciente, ser aquele ombro amigo para ele falar, e isso também me marcou muito, porque eu percebi, requer que eu seja muito humano para exercer essa profissão. E acho que outro ponto foi a primeira cirurgia que eu presenciei, que foi chocante também, um paciente que foi grave, e também me marcou muito como acadêmico isso aí. Porque me mostrou mais ou menos o que eu queria fazer, né? No momento que eu estava perdido, a primeira cirurgia foi interessante, que é basicamente o que eu pretendo seguir como carreira hoje, né? Então, é interessante. E só para voltar a um comentário que a doutora Karen disse sobre os 24 anos que a gente se forma, né? Isso é muito interessante, porque eu vou me formar com 24, 25 anos. E eu até estava conversando com outros colegas que querem também seguir em residências que são mais longas, e a gente está pensando, poxa, não vai ter tempo. A gente vai formar com 24, 25 anos, aí a residência tem 5, aí se eu quiser fazer depois um fellow aí 1 ano, 2 anos, aí eu vou estar pronto para trabalhar com 32, 31 anos, aí o pessoal fica, nossa, isso é interessante pensar dessa forma. Paulo, quer trazer para nós aí algum momento que deu o choque na parede aí Muito, da medicina? já teve vários também, mas só, assim, adicionando a questão realmente das séries, né, que
muitos dos nossos colegas mesmo são muito emocionados, eram muito emocionados porque assistiram várias séries. Eu não sei quanto ao Arthur, mas eu, pelo menos, até eu entrar, eu não tinha interesse, assim, nem, praticamente nenhum por essas séries de medicina, por medicina de maneira geral. Então, acho que toda a parte da prática, da realidade da medicina ali que a gente pegou, eu acho que foi tudo um choque para mim. Então, assim, porque desde o começo eu não tinha uma idealização, né, de como seria, que se o hospital seria bonitinho, como nos filmes e tal. Então, eu cheguei ali muito cru e tomei aquele choque, mas foi interessante porque eu já fui me acostumando com aquilo daquele jeito. Entendeu? Assim, porque, como é que eu posso explicar? E, enfim, mas, e com isso eu peguei nas práticas também com o senhor, a gente pega muito a realidade da profissão médica, né? E aí isso foi um choque muito grande para mim, com certeza, que a desvalorização que a gente está tendo da profissão, né? Falta de equipamentos, falta de recursos, falta de valorização do profissional por si Falta de só, respeito para com o de médico. respeito, com certeza. Então, assim, com certeza foi um choque, porque até o momento que eu entrei, até os primeiros períodos, eu não imaginava que era nesse nível. Tem um Né? detalhe que o Paulo comentou e eu me lembrei aqui, que a nossa primeira aula presencial na faculdade foi um filme. Eles mostraram um Sim. filme que foi o filme Mãos Talentosas, né? Que tem o O primeiro cirurgião que separa duas crianças lá. o Ben Carson, né? Primeiro Eles cirurgião. usaram aquele filme muito como exemplo do médico que a gente tem que buscar ser na época, né? A gente teve que fazer não uma redação, mas falar um pouco sobre o que a gente se sentia vendo aquele filme. Tinha outro também, Paulo, com o Robin Williams, que eles também Ah, recomendaram que a gente Pat assistisse. É o Adams. Pat sim. Adams. Isso, também recomendar. Então é mais ou menos isso. E a nossa geração, a série da nossa geração é Grey's Anatomy, né? Muitos Sim, amigos nossa. estão emocionados com essa série. Eu confesso que eu vi alguns episódios antes de entrar na faculdade, mas não é algo que me chamava tanta atenção assim. Eu E lembro alguns colegas, não sei se você já viu isso, se você chegou a presenciar isso. Alguns colegas, as primeiras vezes que a gente vai no hospital ou nos ambulatórios e tal, e o pessoal, nossa, mas não é nada parecido com Grey's Anatomy, que isso, não sei o que, Compara é, com o Grey's tá Anatomy, né? Agora certo. você está me lembrando uma coisa interessante, até para passar para a Karen aqui, para ela dar o arremate dela, porque eu acho interessante as experiências que a Karen tem e a análise que ela faz sobre esses temas. Mas você me lembrou o seguinte: primeiro, a frase do Arthur é fantástica, né? A gente precisa ser. Nós, para lidar com o ser humano, nós precisamos ser humanos também, né? Mas a faculdade tem que dar uma premissa técnica para você manifestar a humanidade em cima do técnico, porque se só ser humano é um trabalho voluntário, você tem que ter técnica para ajudar, né? Então é uma coisa maçante mesmo. E é engraçado que a Karen estava lembrando com o Karen esses dias aí. Eu entrei na faculdade, realmente é um rolo compressor, você não tem consciência do que está acontecendo. Porque é tudo muito rápido, é muito intenso. Então, quando o Karen falou, é festa, é intermédia, é prova de anatomia, é prova de fisiologia, já rodou, você está rodando num bloco de semiologia, depois você está rodando num bloco de centro cirúrgico, depois você está no internato, de repente você formou e tem que fazer a prova de residência. Aí você entra na residência, aí de repente, no meio do plantão de madrugada, sem dormir, começam os baques grandes. Porque assim, confesso a vocês, eu nunca, tirando a questão de prova, tô cansado, assim, que não é, acho que não é um choque tão grande de parar. O grande questionamento meu mesmo, assim, poxa, vou largar a medicina, foi no R1 de neurocirurgia. Então, sozinho numa madrugada, você não tem suporte nenhum, lidando com um paciente grave, um TI. E eu lembro que eu liguei para meu pai para pedir uma ajuda para ele me orientar o que eu fazia com o paciente. Porque você está solto lá, e você é um médico, né? E não tem suporte nenhum. Então ali eu realmente falei, não, eu vou desistir. Aí foi engraçado porque assim, a métrica para eu desistir foi o seguinte: tá, vou desistir, ok. Amanhã eu vou embora para casa, vou tirar uma semana de praia, depois vou fazer o quê? Tá, vou prestar outra residência. Aí eu vou falar, vou fazer cirurgia, que não é neurocirurgia, vou fazer cirurgia. Porrada igual. Aí eu vou para a clínica, também vai ser sofrido. Quer dizer, assim, o sofrimento não vai ser anulado. Aí eu falei, então eu não vou fazer medicina. Eu falei, eu vou fazer economia, que eu gosto, né? Putz, vestibular de novo? Ah, não, vou ficar aqui mesmo, vai. Aí fiquei ali mesmo e terminei. E só para lembrar um momento também para Karen, lembra, Karen,
que acho que foi 2021, 21 ou 22, que os R1s da ortopedia da Unicamp, em bloco, todos pediram demissão, né? Desistiram da residência. E aí, por quê? Por causa desse contato. A base deles é Grey Anatomy. Chegou lá e falou: pô, eu não tenho horário para comer, eu tenho horário para entrar, eu tenho que fazer muito trabalho. Estou trabalhando mais de 6 horas por dia, o chefe fala grosso comigo, não me respeita. Todo mundo ficou em choque e foi pedindo para sair, né? Ainda mais no ambiente da ortopedia, que normalmente é um ambiente, não vou falar hostil, mas eles lidam com o osso, a coisa tem que ir para frente, a coisa é mais Bronx mesmo, né? Mais agressiva. E se o cara não tá. Bootcamp, né? E se o cara não sabe onde ele está se metendo, realmente ele vai descobrir lá que o negócio é mais tipo entrar pro BOP, pô. O cara vai cuspir na sua cara, o cara vai dar tapa na sua cara. Por quê? Tá treinando um soldado para subir uma favela sob fogo inimigo. Não tem flores, né? Então, pegando esse lance da Unicamp, cara, bate muito com o que nós estamos conversando aqui, né? E é chocante, né? Chocante. Uhum. De fato, eu estou pensando aqui, até só para concluir o que eu estava falando antes para vocês, que eu falei da minha filha lá nos Estados Unidos, né? Ela fez biomedicina, terminou, estava lá prestando MCAT, não sei o quê, e ela foi para um estágio com um cirurgião vascular. Ela não ficou 2 meses no estágio, ela falou: mãe, não quero isso para mim. Meu Deus, ela faz 4 anos de biomedicina lá nos Estados Unidos, aquela coisa. Vai fazer. Ela teve uma experiência terrível, e é sério mesmo. Aí um dia até a gente pode falar sobre essas experiências, que lá também nada é maravilhoso, né? É tão maravilhoso assim. E aí, mãe, não quero. Não quero, não é isso que eu quero, não quero esse estresse, pelo amor de Deus, eu vou surtar, não vai dar certo. Ok, hoje ela trabalha numa área completamente diferente, ela está em business imobiliário, fechando contrato de franchising, totalmente diferente. Gente, recalcular a rota é permitido. Eu vou falar sobre isso com vocês no final, estou deixando isso para o final. Mas o que vocês falaram aqui tem coisas muito importantes. Você está dentro da medicina? Por exemplo, o Fábio trouxe uma coisa interessante, o cadáver, o medo do cadáver, de mexer com o cadáver. Gente, você sabe o que é isso? É você lidar com a sua própria finitude, é lidar com a finitude das pessoas que você ama. É você olhar para aquele corpo que está lá e dizer assim, meu Deus, um dia eu posso estar aqui, eu vou estar nessa situação, porque ninguém vai viver para sempre. Pessoas que eu amo muito vão estar nessa situação e eu vou ter que enfrentar isso. É muito pesado, porque consciente ou inconscientemente isso vai vir, isso vem, esse baque vem. É lidar com a finitude. A medicina tem uma coisa legal, eu até escrevi aqui, na hora que vocês estavam falando, fui linkando as coisas e fui fazendo uma livre associação, e eu digo assim, a medicina, ela é alfa e ômega, início e fim. É salvar, é a chance, é reviver, é ter a chance de, ou então trazer uma criança ao mundo. Olha que alfa mais importante que tem aqui, o peso disso, e ao mesmo tempo é o ômega, que é o fim. Vocês têm que aprender a lidar com o início e o fim. Alfa e ômega. Seja você um obstetra que vai trazer uma criança ao mundo, seja você aquele que é o intensivista que vai ver um paciente indo embora, né? Vai ver o paciente morrer. Então, isso mexe muito com cada um de nós, porque nós somos seres finitos. Então, aí que pega o impacto, olhar para o cadáver, tem que ter muito respeito, porque nós vamos um dia estar naquela situação. Alguém que eu amo vai estar naquela situação também. Então, é muito duro, né? Eu tenho aqui, eu tenho até um paciente, um querido, que ele também foi para oncologia, se formou, aí ele foi para paliativo. Foi trabalhar como em cuidados paliativos. Ele não deu conta. E tudo bem. E tudo bem, a gente só consegue dar conta do que a gente consegue dar conta. Nós vamos dar conta do que conseguimos. Isso é muito importante, deixar claro. É não querer forçar a barra, é não querer atravessar. É não, por exemplo, uma coisa que é muito crucial é saber pedir ajuda. Existe um livro, uma história, que vocês já devem ter ouvido falar, tem um livro, eu não sei a sequência direito, mas é o menino, o cavalo, a topeira e o... Acho que é o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, uma coisa assim. Esse é um livro que nós Gente, vamos deixar no link depois aqui embaixo. pode deixar, vale a pena. Você olha e você fala, isso aqui é uma história infantil. Não, não é, não é. E eu acho que no YouTube também dá para conseguir assistir a sequência do filme, tá?
É lindo. Esse menino está perdido na neve, ele se perde, ele quer ir para casa dele e tal, e aí ele conhece a topeira, tem a raposa, e por fim ele conhece o cavalo. O cavalo é aquele ser forte, nobre, né? E eles estão no meio de uma tempestade, aquela coisa toda, e tem uma hora que ele está caminhando ao lado desse cavalo, e ele fala assim: qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na vida? E o cavalo responde para o menino: pedir ajuda. Isso é fato. Por isso que é muito comum nós vermos em faculdade de medicina, por exemplo, muitos, gente, vocês devem ver isso com frequência, e eu vejo isso também na prática, né, clínica ali, né, nos pacientes, que muita gente acaba se ligando ao quê? Uso de drogas, entorpecentes, as drogas, e aí por aí vai. Porque vira uma espécie de um analgésico, né, um anestésico, teoricamente dizendo assim, para Uma você fuga da conseguir dar realidade. conta. Uma fuga da realidade, perfeito. Lembrando Por isso é aqui, cara, importante. dando um dado para o que você acabou de falar, lembre que até tem uma revisão que eu até compartilhei com os alunos, até contigo também, que a morbimortalidade proporcional do soldado americano que vai para a guerra, deployment, é menor do que o aluno de medicina que entra na residência. Ou seja, a residência Exato. é mais mórbida, a atividade de Uhum. se formar especialista é mais mórbido, Sim, está lá no número, é maior do que sim, o soldado que vai para a guerra. Olha que loucura. exatamente. Exato. Por isso que é importante lembrar sempre que nós somos humanos. E fraquejar, ou melhor, não é nem fraqueza, mas entender que temos limites e que pedir ajuda é crucial, isso tem que estar sempre em evidência, tá? Então é isso. Cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque o que dá para concluir aqui é que, assim, invariavelmente nós vamos, para descobrir o que eu não aguento, eu tenho que me expor a todas as atividades, vamos dizer assim, né? Sim. Então, Uhum, nós temos que gerar um autoconhecimento, né? uhum, Então, e ser autênticos, né? Não anular o que nós somos e uhum, buscar esse uhum, autoconhecimento. É claro que durante os 6 anos de atividade, a ideia é que todo aluno se exponha a vários estágios, as várias experiências, porque vai gerar esse feedback interno, né? Puxa, eu vou falar de mim, olha, eu não sirvo para obstetrícia, a mamãe lá gritando, a criança, nossa, aquilo me deixava totalmente difícil de acompanhar, não me sentia bem, mas já numa emergência, sabe, eu me sentia bem, eu conseguia tocar uma coisa mesmo grave, uhum. conseguia me ligar. E tem colegas meus que, nossa, qualquer um era pior, queria ir para o postinho, enfim, psiquiatra, enfim. Então, como é que a gente pode falar com os alunos aqui como gerar esse autoconhecimento? Porque eu posso dizer assim, tem que ter prática. Mas e aí? Onde que está? Não é só prática, né? Quais são as dicas que a gente pode dar? Então vamos lá. Uma das coisas que é muito importante realmente na medicina, que faz parte, que eu acho que é essencial, é o internato. O internato é muito importante. Vocês ali vão começar a sentir o que vocês dão conta e o que vocês não dão conta. E tudo bem, eu conheço pessoas que são incríveis hoje, né? Tem uma história da Carmita Abdo, adoro ela, psiquiatra incrível. E ela fala, e assim, a gente conversando, nós somos amigos, tal, ela fala assim: eu detestava a cirurgia, eu não servia para aquele negócio, eu fugia da cirurgia, eu sempre dava um jeito de escapar de qualquer cirurgia, né? E tudo bem isso. Então, assim, você vai ter que sentir, é uma percepção, pedir ajuda legal, ajuda de um profissional, pode ser uma coisa muito breve, um professor que você gosta de conversar, não aquele professor Darth Mentores, Vader, os tutores. mentores, de verdade, a palavra mentor, não Darth Vader, né? Porque eu brinco e falo assim, eu falei com o Fábio, a gente estava conversando, eu falei assim, nossa, aquela coisa, né, de quando você vai, às vezes, para residência, principalmente, ou quando você vai para a vida acadêmica, você fala assim, vou para o mestrado, doutorado, ou então a residência mesmo, né? Vocês vão ter a verdadeira noção de você olhar ali para o chefe do departamento, o preceptor ali, e falar, nossa, eu acabei de dar de cara com Darth Vader e eu descubro que eu sou um Stormtrooper. Nada mais do que isso, entendeu? Você vê ele vindo no corredor, você até escuta a trilha sonora, né? Tan, 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 tan. Eu lembro, quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, eu olhei para os membros da banca, me veio essa música na hora. Eu falei, é isso aí. Então, qual que eu acho que é não vou dizer que é como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer que isso seja a receita, tá? Porque não existe. Nenhum de nós vem com manual de instrução. Até onde eu sei, ninguém. Então, é ir sentindo durante o internato, vendo o que vocês têm mais afinidade ou não, e aquilo que encanta. Eu trabalhei muitos anos na Disney, no departamento de qualidade, controle de qualidade.
E a gente sempre teve aquela coisa de encantar. E é uma coisa que dá para a gente trazer na medicina. Tem um livro que eu vou indicar para vocês. Depois, Fábio, eu vou te passar também, do Fred Lee, que ele trabalhou muito tempo na Disney. A Disney hoje tem curso para profissionais da área da saúde, né? E eles revolucionaram os hospitais americanos baseados na Disney, que na verdade ninguém vai a passeio para um hospital. Mas você tem que tentar tornar aquilo ali o melhor possível para você conseguir enfrentar o que tem que se enfrentar lá, né? O ambiente, né? Então, para quem está lá indo, falando, não, deixa eu ver se eu dou conta ou não dou, o que que eu vou conseguir dar conta, né? Então, como eu disse, procurar ajuda de profissional, um mentor que seja bacana, que saiba te escutar, né? E aquilo que eu digo, o internato, vai sentindo, vai vendo aquilo que encanta, aquilo que começar a lhe encantar. Quando você vê um paciente sorrir para você e te dizer obrigado, né? Você vê que aquela pessoa está indo bem para casa, talvez aquilo vai ser um encanto. Talvez aquilo é um pequeno gancho, uma pequena semente, onde você fala, poxa, eu acho que eu posso me encontrar aqui. E vale a pena tentar, vale a pena arriscar. E se tiver que recalcular a rota em qualquer momento, recalcule. Eu vou falar, como eu disse, no final sobre isso. Exato, mas eu trouxe um ponto aqui que eu acho que vale o destaque. Então, assim, a dica que a gente... Não é dica, né? Estamos batendo um papo aqui, mas acho que a mensagem que fica, acho que é mais ameno, porque não é dica, porque não tem gabarito, né? Mas a mensagem que fica Uhum, é a seguinte: tem que se experimentar, não vai ter jeito. Você tem 6 anos para poder trilhar, sentir, se molhar mesmo, entrar na chuva, né? Como você falou, e não tem demérito nenhum falar, pô, eu fugia, eu tentei, mas vi que não tinha, e eu corria. Mas você vai descobrir o quê? Qual que é a dica? O que está te cantando? O que, que prende atenção? O que te deixa até sem sono, te põe no flow, né? Te põe no fluxo, você perde o momento que você fica lá, dando meu feedback. Onde eu tinha o flow? No centro cirúrgico. Eu entrava no centro cirúrgico, falei, nossa, passou um dia, né? Porque aquele ato, uhum, vamos para uma cirurgia, vamos preparar, vai abrir, fechar, discutir imagem e tal. Então, aquilo me encantava, né? Então, mas é individual. Então, assim, acho que a palavra é boa, encanto, né? Lembre, procure mentor. Não tem como trilhar sozinho. Não tem. E o mentor pode ser, não tem um mentor certo. O mentor pode ser, ora, pode ser o pai, pode ser um professor, pode ser o amiguinho o mais velho, o amiguinho da faculdade mais novo, o amiguinho do mesmo ano, pode ser o vizinho, pode ser um enfermeiro, né? O colegas médicos, outros. Então, assim, tem que ter um mentor para você dividir, tem que conversar e pedir ajuda. Porque às vezes não é pedir ajuda porque tô morrendo, é pedir ajuda até para bater um papo, para tomar um café. Olha, estou com uma dúvida aqui. O que você acha dessa área nova da inteligência artificial? Pô, eu, sei lá, vale a pena o início? Não, mas pode ser, estou chutando, tá? É que vai entender que não precisa ser uma dúvida de vida ou morte, né? Às vezes tem coisas que vão nos uhum. angustiar, né, Karen? Que são poucas coisas Sim, pequenas e estão angustiando e vai atrapalhando, né? Então, acho que exato. procure o que te encante, tem que experimentar, tem que viver o hospital, tem que viver a medicina para poder chegar lá na ponta final e falar: gosto disso, isso aqui eu tenho dúvida, foi legal, não foi, isso aqui eu amo, e aí as coisas vão clareando, vão se manifestando, né? Uhum. É, e com isso vai favorecendo. Fala, Arthur. E eu acho que essa questão do mentor é muito interessante pensar também que ela não é igual para todo mundo e varia muito de universidade, talvez. Por exemplo, a nossa universidade, ela não é uma universidade centenária, mas quando a gente entrou, já tinha tido 45 turmas antes da gente, e turmas relativamente grandes. Então, muitas vezes a gente sentia que a gente chegava num professor até para tentar ter uma relação mais próxima, tentar conseguir esse mentor, né? A gente sentia que eram muito difíceis, muito distantes, muito complicados de se aproximar. E até uma coisa que a gente fala em relação ao senhor, doutor. Foi muito interessante quando a gente chegou para o senhor e o senhor foi sempre aberto, sempre receptivo e acolheu a gente, entendeu? E isso é uma coisa que é difícil. Eu vejo a nossa geração, talvez por ter tantos acadêmicos, é difícil para encontrar um mentor. Muitos já estão, como eu posso dizer, com vários mentorados, não conseguem receber mais alunos, e outros simplesmente não têm interesse, né? Eu converso com alguns amigos que estão em outras faculdades, e eles falam, a gente mal tem contato com o professor, ele é meio Darth Vader, como a doutora Karen disse, alguns são meio Darth Vader, a gente tem alguns aqui também que também são assim.
E até mesmo liga para ter esse contato. Eu não vou ter um mentor, mas eu vou ter amigos ali que querem algo parecido, a gente vai se ajudando. É só no final da faculdade, é muito concorrido, é muita gente querendo entrar e é uma dinâmica nova, né, por ter em tantos cursos, com tantos acadêmicos dentro. Acho que isso muda um pouco também essa relação e dificulta esse contato, esse sacerdócio que o senhor falou inicialmente. E acho que já até pulando para a pergunta final, né, que eu acho que a Karen vai poder trabalhar bem, o que eu queria lembrar antes de passar, né, que então como solucionar isso, né? Como talvez ressignificar, qual seria o novo olhar para o estudante depois de superar esse down da situação ruim, de não acho que não é isso que eu queria, será que é isso que eu queria mesmo? Pô, o sistema de saúde está ruim, as pessoas não têm condições, eu também estou perdido. Aí você vai estruturar, vai procurar o encanto, vai procurar ajuda, vai ser mentorado e vai superar, né? Então, depois que nós estamos subindo aqui, vamos ressignificar. Eu tenho que lembrar para todos que estão nos ouvindo aqui que a medicina tem uma particularidade muito bacana, que ela é um leque de opções, ela é um espectro de opções. Então, o ato de você se formar médico, você pode se formar médico e nem ver paciente. Você pode ir para gerencial. Você pode servir como militar. Você pode entrar para a área de tecnologia. Eu tenho colegas meus que fizeram engenharia, depois medicina e foram para pesquisa e para engenharia, uma engenharia que tem interface com parte biológica. Enfim, dentro das especialidades clássicas, a própria radiologia, enfim, existem caminhos. Basta você conseguir, com calma, olhar para o espelho através dos encantos e decidir o que está realmente fechado para você, e não ter vergonha disso, o que está na dúvida que ainda vai explorar, e o que realmente está apontando, está te chamando. Até lembra aqui o que é vocação, né? Vocação vem do latim, vocare, chamamento. Então, o que está te chamando? O que está te provocando? O que está te encantando, que é a palavra que a Karen trouxe, que é bela, né? Então, acho que, Karen, como é que a gente pode orientar, deixar um recado para os estudantes ou para os médicos recém-formados que estão querendo entrar numa residência ou já estão numa residência passando por isso que nós acabamos de comentar? Acho que qual que seria, então, assim, a mensagem ou a reflexão? Bom, eu sempre digo uma coisa que eu acho que e eu uso para mim mesma. Não existe idade. Se estamos vivos, se temos capacidade cognitiva, física, para fazermos alguma coisa, qualquer que seja, vá adiante. Então, eu falo assim, eu gosto muito de uma metáfora que eu não sei por que eu comecei a usar isso e eu acho legal e eu acho bacana passar isso para vocês. A vida é um eterno GPS. A gente recalcula a rota o tempo todo, na vida profissional, na vida pessoal, na vida acadêmica, o que for, e tá tudo bem. O GPS nada mais é do que você põe lá, eu tô aqui, eu quero chegar nesse destino. Ele vai calcular a rota para você. Vai te dar algumas alternativas às vezes. E às vezes aquela que você escolhe talvez não vai ser a melhor, porque lá no meio do caminho surgiu um acidente, um buraco, caiu uma ponte, um poste, uma árvore, sei lá. E aí o GPS faz o quê? Recalcula a rota. Ele vai te jogando por outros caminhos, que às vezes não é aquele que você idealizava, mas é aquele que talvez te faça chegar em algum destino. Mesmo que no meio do caminho você fale, bom, cheguei naquele destino, não era o que eu esperava. Quantas vezes acontece? Na vida real, você vai lá, você olha na internet, propaganda de um hotel, um resort, sei lá o quê, não sei aonde na praia. Você fala, eu vou, olha que bacana. Você chega lá, não é nada do que você esperava. E tá tudo bem. Recalcula a rota. Coloca um outro destino. Veja o que te encanta, porque no mundo tem tanta coisa que dá para a gente encontrar alguma coisa legal. Dá. Vale a pena? Vale. A medicina vale a pena? Vale. Vale a pena tudo aquilo que dá sentido à sua vida. O que a gente não pode é parar. Um grande erro, um grande engano que eu vejo que o ser humano comete é se aposentar. Desculpa o que eu vou falar, mas é verdade, hein? Principalmente para o homem, porque a mulher ela está naquele loop, né? A mulher tá naquele loop de casa, filho, família, nananana, vai no mercado, amiga, nanana, e ela vai.
O homem, teoricamente, quando ele para de trabalhar, gente, vocês podem ver, é um declínio em tudo, físico, cognitivo. Ele deixa de fazer as coisas que ele gosta, a mulher guia tudo, até o que ele vai comer, o que ele vai vestir, aonde é que eles vão. Ele deixa de existir e a gente começa a ver uma porção de homens aí entrando em depressão, já na idade avançada. Então, que eu digo, um grande erro. Mesmo que um dia você fale, olha, eu cansei, não quero mais fazer medicina. Vá fazer qualquer outra coisa. Vai ter plantação de abacates, vai cuidar de gado, vai ter criação de animais. Vá fazer alguma coisa. Então, o importante é sempre ter um destino a se chegar. Sempre. Então, o que eu digo para vocês é isso, tá? Uma coisa também que é importante, levar em consideração. Vocês são humanos, todos nós somos humanos. Sentir fraqueza, sentir medo, chorar. Gente, chorar é muito bom e é permitido para todos nós. É válvula de escape e a gente precisa disso. Nunca tenham vergonha, nem mesmo de chorar na frente de um paciente. Eu já chorei na frente dos meus. E eu falo para eles, eu me compadeço, eu tenho compaixão. Isso é humanização, isso é acolhimento. Mostrar que eu entendo que a sua dor, eu jamais vou poder sentir exatamente como você sente, como um paciente sente. Mas eu tenho compaixão, eu estou aqui por você, eu vou fazer o meu melhor. Já valeu a pena. Porque eu vejo muita gente falando, ah, mas eu perco o paciente morre, ai, eu fico mal, etc. Eu falo, ok, eu sempre faço uma pergunta. Você fez tudo o que estava ao seu alcance, dentro do seu conhecimento, para fazer com que essa pessoa se recuperasse, melhorasse, ou pelo menos não sentisse sofrimento? Eu falo, se a tua resposta for sim, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, é nunca ter medo de recalcular a rota, qualquer que seja. Sempre tem um destino. Chegou no destino, já procura outro. E assim vai. Medicina está sempre em mudança. A ciência, ela está sempre em mudança. A medicina, ela não é uma ciência exata. Tudo aquilo que a gente acreditava, sei lá, que acreditava-se há 5, 10, 15 anos atrás, 20, 30, nós já sabemos que mudou. Então, ovos, por exemplo, pelo amor de Deus, grande vilão. Hoje não, ótimo, uma excelente fonte de proteína, pode comer engradado, né? Então, é aceitar que existe mudança. Tudo está em transformação. E que se amanhã, qualquer um de vocês falar, olha, estou aqui na medicina, mas não sei. Pode, vai fazer qualquer outra coisa. E faça com alegria e satisfação, porque pelo menos você tentou. Então é isso que eu deixo para vocês. Sempre recalculem rota. E sempre tenham um destino a chegar, qualquer que seja. Profundo, né, Karen, né, Muito, menino? Bem profundo, né? muito, muito profundo. Eu queria somar ao que a doutora disse, uma coisa que a gente mesmo viveu, eu e o Arthur, a questão de que, além de continuar sempre, né, buscando novos caminhos, seguindo em frente, procurar aquelas pessoas que estão na mesma, estão mais ou menos ali no mesmo sentido, na mesma intenção de seguir em frente, de melhorar e de crescer, principalmente dentro da medicina. O nosso exemplo são as ligas, né? O pessoal, a gente estava muito desmotivado, e aí quando a gente despertou e achou o nosso interesse, e aí a gente achou o pessoal que estava alinhado, e isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente consegue, igual as frustrações que a gente consegue debater em grupo, conversar, né? Ter essas conversas mais profundas, por assim dizer, né? Falar o que a gente está sentindo do curso, da profissão, e enfim, é uma coisa que eu sinto que me ajuda bastante. Só comentando uma coisa que eu achei engraçado, que antes de eu decidir o que eu queria, de descobrir o que era verdadeiramente a medicina, eu foi, na realidade foi quando eu conheci o senhor, doutor. Não sei se você lembra, lá no vestuário do hospital. E aí, acho que foi a primeira cirurgia que eu assisti na minha vida. Eu a vida inteira, era aquela criança que tinha medo de sangue, eu tinha medo de tomar água de água, eu não podia ver sangue, que eu passava mal. E aí eu fui assistir a primeira cirurgia porque eu estava com medo. Eu já tinha tido alguma experiência com outras áreas, né, clínicas e tal. Mas na cirurgia, dentro da cirurgia, eu me senti bem, como o doutor falou, eu tinha me sentido bem.
eu me senti bem e foi ali que eu achei a minha direção dentro da medicina. Foi, voltando lá no começo, os pontos de virada, né, os pontos de definição, aquilo foi bem marcante. Assim, é isso. Eu fico feliz, né, por estar sendo uma marca, né, na trajetória brilhante desses meninos aí, né, Karen? É verdade. Olha, não é por nada, não, não é porque nós estamos aqui, e o Fábio está aqui. O Fábio é uma pessoa muito querida. Ele não é só um grande cirurgião e um grande mentor, mas é uma pessoa muito especial. E eu falo assim, nós temos que ter, acho que, vários alicerces, né? Vários pilares, para falar a verdade, né? Para a gente, não digo até bem, mas para a gente viver bem, né? Física, mentalmente, enfim, uma porção de coisas. Os pilares, pelo menos um deles nós somos o ambiente em que convivemos. Nós nos tornamos, na verdade, o ambiente em que nós convivemos. O Paulo trouxe isso. Então, a gente tem que buscar sempre aquilo que é melhor, aquilo que pode nos transformar para melhor. E sempre estar perto de pessoas que possam nos ajudar nisso. Né? É sempre, como diz assim em inglês, a gente fala raising the bars, né? Você vai levantando essa barra, vai querendo sempre melhor, nunca diminuir, mas sempre melhorar. E saber escolher com sabedoria aqueles que a gente quer à nossa volta. Quem são os nossos colegas, os nossos mentores, né? E ter sempre por perto, porque isso sempre vai também te ajudar a ser cada vez melhor. É isso aí. Diga, Arthur. Eu acho que só um ponto também que eu queria trazer, que eu acho que, como a doutora disse, estar no meio de pessoas que você gosta, que você acha que acrescentam, e o ambiente conta muito nisso. E sobre o ambiente, eu acho que é interessante dizer que a faculdade é um ambiente desafiador, no geral. Socialmente falando, ela é desafiadora. Eu, particularmente, o Paulo também, eu acho, vem de um ensino muito mais pessoal, um colégio pequeno, com turmas pequenas, com círculos de amizade menores ainda. E aí você cai numa faculdade com turmas grandes, a nossa, por sorte, não, mas. E você tem que lidar com pessoas novas que vieram de lugares diferentes e cria muitas vezes aquele ambiente que inicialmente é bom, é interessante, mas vão se criando situações e talvez até pela imaturidade, como a doutora falou, a gente entra muito novo. Nem todo mundo sabe lidar direito com essas situações, essas questões interpessoais. E isso é um ponto que conta também, a meu ver. Além, então você soma, você está meio perdido, como eu comentei também antes da gente começar, que muitas vezes o cara, ele está na Universidade Federal, ele se dedicou muito para ali, ele passou pela peneira que o doutor Fábio comentou, e aí fica ruim você depois chegar e dizer, talvez eu passei por isso tudo, e não é bem isso que eu queria. Ou então, muitas vezes, ele é o primeiro médico da família, como acontece muito hoje, não só no nosso caso, mas também em universidades públicas, e você chega para sua família e dizer, talvez o sonho que eu fiz todos vocês sonharem comigo não é o sonho que eu vou seguir. E eu conheço amigos lá na faculdade que a faculdade é uma faculdade cara e muitas vezes a família deposita todas as suas expectativas nele. E muitas vezes ele se sente pressionado por isso. E aí soma isso a essa falta de esse sacerdócio, né? Ter alguém para você seguir e ter como exemplo, e a falta, e esse ambiente meio nocivo e ácido em alguns aspectos, de muita gente imatura, talvez junta ali, tentando galgar alguma coisa. Então é complexo e é importante você pedir ajuda, né? Como a doutora Karen disse. Muitas vezes você fica preso nesse ciclo vicioso, não consegue sair disso e por isso larga, ou por isso vai buscar outras válvulas de escape, como a gente comentou. E tem um dado, foi feito na nossa universidade, se não me engano, um número de 50 a 60% dos estudantes da nossa faculdade são depressivos e têm algum grau de depressão. Então, tipo assim, é um número Na elevadíssimo, faculdade. Isso aí tá alinhado com a literatura geral. e é muito complexo, né, se for pensar. Muito obrigado. Bom, estamos chegando aqui ao fim, mas arrematando então aqui, acho que o episódio, né? Acho que a medicina é um exemplo da vida, né? Que o nosso tema aqui, nós aqui estamos envolvidos mais com a medicina, né? De uma maneira geral, corpo, mente, alma. Então, mas acho que a métrica não serve só para a medicina. Então, assim, tudo que a gente decide fazer, por algum momento nós vamos questionar se será aquilo mesmo. Então, no caso aqui, vamos falar porque é o que quem nos ouve, né? A gente aqui, então decidimos medicina ou a hora é relacionada à medicina. Em algum momento nós vamos ter uma barreira. Então, a analogia que eu faço, faço corridas, né, tal, se fala que na maratona tem a barreira dos 30 km.
Então, todo mundo que corre sabe que para fazer 42 quilômetros vai ter que superar a barreira dos 30. Nos 30 km parece que o corpo vai parando, vai puxando freio de mão, tudo está errado, então você tem que manter a mente, porque é a mente que leva. Mas não, vou passar, porque eu já estava esperando isso, já me orientaram, e realmente vai para 31, 32, 33, quilômetro 35, 38, pô, tá acabando, acabou, né? Então tem que passar essa barreira. Então, lembre-se, se é no começo, se é no meio, se é na residência, vai trombar com esse momento ruim, que tudo começa a perder a base. Calma, procure ajuda, não tem nenhum problema, demérito não pedir ajuda. Nós somos, né, finitos também, nós adoecemos, nós sofremos, nós não temos defeitos, temos limitações, então nós temos que nos adequar para encaixar melhor isso na sociedade dentro da área médica. Então, por isso que a gente tem que sair um pouquinho dessa capa do herói, de que tem que ser médico, para a família botando esse peso. Eu lembro aqui, você falou, Arthur, quando eu passei na faculdade, teve uma grande festa, um grande churrasco, e uma prima minha, que na época era pequenininha, 3 anos, correu num corredorzinho, escorregou e ela foi derrapando e bateu a coluna as costinhas dela na coluna do salão de festa. Aí todo mundo começou a chorar, coisa boba, mas começou a chorar. Qual foi a reação do povo? Chama o Fábio, que ele é médico. Mas não foi piada, não, a reação foi essa. Então, vê que quem está de fora já te trata como médico, é uma pressão muito grande, né? E você falar, olha, eu não sei, eu não sou médico, é difícil assumir isso, então tem que ter calma. É uma construção, né, cara? Ainda mais você está falando de entrar precoce. Ser médico, quanto tempo demora para falar que o cara é médico? Pô, põe 10, 15 anos aí, pelo menos. E é isso aí, gente. É que nem alguém que vai querer ser faixa preta em alguma arte marcial. Vamos pegar o histórico. Para ser a média de aquisição de faixa preta são 10 mil horas, são 10 anos. E isso, para ser mestre em qualquer coisa, é o tempo real da desenvoltura. Não consegue encurtar isso, porque tem uma coisa que exige prática, exige tempo, sedimentação, errar, refletir sobre o erro, corrigir. É tudo uma construção, né? Então é isso mesmo, gente. Não tem shortcut, não tem atalho. Não tem bala de prata, não tem mágica. É trilhar, como a Karen falou, experimentar, procurar o que se encanta, definir as limitações e tudo bem. No momento mais frágil, chore, peça ajuda, né? A gente não vai salvar o mundo, não tem jeito, né? Mas podemos e devemos sempre raise the bar, buscar a nossa melhor versão, sempre nos permitir essa evolução, porque naturalmente nós vamos acabar ajudando aqueles que estão dentro do processo evolutivo, um pouquinho abaixo da gente, e a gente vai contaminando positivamente a todo mundo. Então, a medicina não é perfeita, nunca foi e nunca será. A gente não é Deus, né? É feita por humanos, tem que ter humanidade, e a humanidade incorre na imperfeição em algum momento. Estamos evoluindo, então, e tudo bem, vamos lá, fazemos parte, é um sacerdócio, procure seus mentores, procure as pessoas para se modelar, né, cara? Acho que essa é outra recomendação, encante, as pessoas que te encantam, fique perto delas, né? E é isso. Acho que esse acho que é o emblema da reunião hoje, para quem está precisando ouvir isso, ou está passando por um momento ruim, está aqui. Essa reunião vai ser um grande apoio para ela. Concorda? Alguém quer botar mais alguma pauta, deixar algum destaque final aí para quem está nos ouvindo? Olha, só uma coisinha aqui. Você falando, e me passou pela cabeça, refletindo aqui. Eu acho que a maior forma da gente reconhecer que estamos evoluindo, né? Sabermos que estamos evoluindo, é reconhecer as nossas próprias fraquezas, né? Essa é a maior prova de evolução que alguém pode ter. Porque eu vejo muita gente ali bancando, porque eu sou bom, porque eu sou o chefe, porque eu faço, porque eu aconteço, e não reconhece as fraquezas. E aí eu brinco e falo assim, a gente faz análise e terapia por quê? Justamente por causa dessas pessoas que deveriam fazer e não fazem, né? Então, eu acho que então é muito importante você se proteger, você se cuidar e reconhecer as suas fraquezas. Isso é um grande sinal de evolução profissional, humana e por aí vai. Muito bem, Isso aí. obrigado aí ao tempo de todos vocês. Eu acho que é um projeto bacana, inclusive o que encanta a gente compartilha de algum encantamento, que é poder estar aqui querendo compartilhar e fazer esse mundo melhor para os nossos pares envoltos na área médica, né? Então, vou encerrar por aqui. Queria agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, nesse primeiro episódio do Entre Neurônios. E se você gostou, te tocou, achou importante,
Então, compartilhe esse conteúdo aqui com o seu amigo, com o seu colega, que possa estar precisando ouvir o que foi discutido aqui. Dentro do podcast, vamos ter aqui linkado aqui os nossos respectivos Instagram. Então, precisa de alguma ajuda, precisa de algum contato, poxa, estão aqui para isso também, acho que é um propósito do podcast, né? E espero vocês para o próximo episódio, tanto vocês aqui quanto quem nos escuta, para gerar a próxima sinapse dos nossos neurônios, ok? Obrigado a todo mundo, obrigado, fica com Deus, foi um prazer enorme. Tchau. Obrigada, Obrigado, May. Beijo. doutor. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Tchau.